Olá pessoal, seja muito bem-vindo ao nosso podcast, aqui do nosso Pod Cristão. Se você ainda não é inscrito, aproveita aí para se inscrever e assim não perder os nossos próximos vídeos aqui sobre a nossa lição. Nosso trimestre aqui, a gente já fez alguns vídeos, né? Se você ainda não assistiu, corre aí na nossa playlist para assistir, para você conseguir entender o que a gente vai falar na lição de hoje. A lição de hoje é a nossa lição 4. O texto básico a gente vai utilizar a lição Êxodo 5, capítulo 5, capítulo 6. Então também já pega aí sua Bíblia e sua lição, que daqui a pouquinho a gente já começa a nossa recapitulação da lição. Antes eu quero aqui apresentar o meu co-host, o Jonas. Ele é diretor da sonoplastia da Igreja do Bom Jesus, diretor dos jovens também da Igreja do Bom Jesus, e desenvolve ali o trabalho dentro da igreja, sempre ajudando e auxiliando a igreja em alguns outros assuntos e alguns outros departamentos que precisam de um pouco de ajuda também. Ele também é personal trainer, então se você porventura quer começar uma vida um pouco mais fit, pode estar entrando em contato com o Jonas, que ele é personal trainer, que ele vai estar te dando algumas dicas de como você pode estar começando essa vida aí. Ele também é especialista em corrida, então se você não tem dinheiro para talvez fazer academia, ele também te dá algumas dicas aí de como você pode estar correndo e não se lesionar. Muito bem, vou apresentar aqui o co-host, de apresentar os nossos convidados. Quero apresentar o Wellington aqui, ele é diretor de sonoplastia, não é, mas é, entendeu? Lá do Dr. Paulo Prata, da Igreja Adventista Dr. Paulo Prata, está envolvido ali no Ministério Jovem também. Ele também, a gente fez uma propaganda aqui na semana passada, que estava eu e o Jean aqui da banca, semana passada atrasada, não me recordo se era assim, mas estava a dupla do barulho aqui. Nós fizemos uma propaganda para a esposa dele, né, para a esposa do Wellington, a Grazi, que tem um Instagram, né, de música agora. E eu falei segue lá, Voz em Louvor. É isso aí, ó, Voz em Louvor. E, claro, nada mais, ele é o motorista, então... E o assessor também, a agenda tá aberta. E é o assessor também, tá vendo? Então, ele tem essa função também agora, né? Porque agora apareceu essa oportunidade para ele também. E também está envolvido desbravador ali, é um conselheiro, né? Que auxilia ali as crianças e os adolescentes a ter um desenvolvimento para um crescimento tanto espiritual quanto na parte profissional da sua vida, porque aprende bastante coisa envolvendo especialidades que são basicamente profissões que você pode aprender e pode desenvolver ao longo da sua vida e se motivar cada vez mais a estar participando. Então aqui nós estamos com os nossos convidados também, que são desbravadores. Eles já são carteirinha carimbada aqui, eles são nossos amigos, auxiliares aqui do nosso pod, onde eles estão sempre aqui com a gente, aceitar esse ministério para que possamos aqui passar um pouco mais de conhecimento daquilo que nós estamos adquirindo, né? Obviamente que nós somos leigos em várias situações, mas nós expressamos aquilo que estudamos e aquilo que Deus nos permite dizer. E aqui os nossos colegas amigos também, que é primeiro o Jean, ele é o nosso convidado, ele é distrital dos jovens, ele cuida aqui de uma região 1B. Isso, 1B, né? Então tem ali Guaíra, Colômbia, Barretos, vai de patinete, gente, mas vai atrás do povo. Ele também está envolvido não só nessa questão distrital jovem, mas também na parte do gravador, também é um conselheiro ali, está ajudando sempre ali também os adolescentes no seu desenvolvimento. Nós temos também, eu já esqueci, diretor de sonoplasta, né? Sonoplasta que não falta aqui. Diretor de sonoplastia está envolvido ali, está ensinando os meninos também num projeto que o Sonoplasta ali é um projeto muito bom, onde a gente tem algumas dificuldades, né? Às vezes, internet, então nem se fala. É uma guerra. Mas nós temos também o Vinícius, que faz parte também ali do Dr. Paulo Prata, está envolvido no Ministério Jovem. O ano que vem ele vai se pegar quase um ancionato, né? Porque o irmão já virou pastor.
né? Ele já tá virando já. A mãe já é quase um ministro do evangelho, né? Já. O pai é o mais de boa, né? O pai fica relaxando. O pai relaxando. Mas o Vinícius, ele tá nos ajudando aqui também no podcast, aceitou fazer parte daqui, desse ministério. E também está envolvido da sonoplastia também, né? Acho que ele dá umas garradas lá também, né? No som lá, se precisar. Então, assim, todos envolvidos na parte da sonoplastia. Gostamos bastante, viu, gente? A sonoplastia é como se diz, um cargo da igreja onde a gente se diverte, né? Porque a gente consegue controlar as coisas, aprender bastante coisa. Fora os eventos que tem, que a gente gosta de estar participando e dar um trampo, mas a gente gosta de fazer o som funcionar, né? Que é interessante também. E sem mais delongas, vamos continuar nossa lição. Mas antes, nossos amigos quiserem se apresentar de novo, aí que eu esqueci alguma coisa do currículo, né? Nós já passou algumas lições, vai que aumentou o currículo, né? Não, misericórdia, a gente não aguenta mais não, brincadeira, gente, mas mais uma vez aí, é um prazer estar com vocês, passando a lição, passando a palavra de Deus e poder também ter esse momento de você estar estudando conosco a lição também dos jovens, uma lição que a cada dia nos edifica mais, né? Então, agradecer aí mais uma vez o convite e estamos à disposição, se precisar de qualquer coisa, estamos aí. Eu também quero agradecer o convite, né? Porque praticamente é uma honra estar aqui de novo, porque tem muita gente assistindo a gente e praticamente é uma honra, né? Porque ser chamado de novo, gostou da gente. Então, eu queria agradecer a vocês. Queria falar também que é muito importante a presença de vocês e convide mais pessoas a assistir este canal e cada vez mais cresça. É isso aí, nós estamos chegando já a quase 200 inscritos. Nos ajude aí para que possamos chegar nesses 200 inscritos. Comente aí com a gente, converse com a gente, sinta-se à vontade. Isso aí. Vamos aqui começar, mas antes queria pedir para o Jean fazer a nossa oração inicial. Vamos lá. Oremos então. Pai de amor e de bondade, mais uma vez agradecemos ao Senhor pela oportunidade de compartilhar e mostrar a Tua palavra, Senhor. Nesse momento, pedimos que o Teu Santo Espírito ilumine a cada um de nós do podcast para transmitir a Tua palavra e também abençoe cada pessoa que está nos assistindo através das mídias e que o Senhor esteja abençoando cada uma delas nesse estudo da lição. É isso que te pedimos, Pai, que possamos tirar lições valiosas da Tua palavra. Em nome de Seu Filho Jesus, pedimos e agradecemos. Amém. Amém. Bom, se você ainda não pegou a sua lição, esse é o momento de pegar lá, abrir na lição 4, que é a nossa lição de hoje. A gente tem a nossa tirinha aí para você. Caso você não tenha lição, você pode pelo menos estar vendo como é a nossa tirinha aí em casa. Nosso título é Confronto com o Faraó. Aí aqui a tirinha, eu vou ler ela, que é um diálogo entre duas pessoas, né? Deixa o povo ir. Um capataz, né, ali, ele fala: não, graças a Moisés nosso trabalho aumentou e ficou muito mais pesado. Os escravos respondem: além de não ser fácil, ainda é difícil. Aqui a gente tem uma antagônica, né, aqui, que tá fácil, mas tá difícil, mas tá fácil. Então essa tirinha, ela representa, na minha opinião, né, eu achei, ela representa um pouquinho do que a gente vai retratar aqui na lição. A lição desse trimestre, gente, é uma lição que basicamente ela vai discorrer ali Êxodo inteiro. Então, se você pegar a lição de hoje e não estiver entendendo, assiste as nossas lições passadas e assim para você conseguir acompanhar o que a gente vai estar falando nas próximas lições e você não ficar tão perdido do que a gente está comentando, do que a gente está falando. Então, basicamente, a gente vai falar ali sobre Êxodo e ali sobre Moisés, toda essa parte ali inicial que ele teve até ele libertar o povo e enfim. Então, esse diálogo, né, ele novamente ele representa
o que aconteceu ali, os cenários que a lição nos colocou nessa semana. Então achei ela bem autoexplicativa, vamos colocar assim. Não sei se o Jonas ou os meninos têm alguma coisa a acrescentar, senão a gente já pode dar sequência pro domingo, se ninguém tiver nada para falar. Nada? Então, vamos dar sequência. Então vamos lá. Interessante, né, que nós estamos dando continuidade aqui na história de Moisés, onde nós estamos aprendendo mais detalhadamente sobre a história dele. E o nosso título de domingo é O que o Senhor deseja que eu faça. Né, na lição anterior, na verdade, ele foi convocado, né, para que pudesse ali fazer um trabalho que Deus tinha designado a ele. E ali ele foi o quê? Selecionado. Então, colocou aqui uma situação, né, que pode acontecer com a gente, que é, às vezes nós podemos ser convidados para fazer um trabalho extraordinário para Deus. E só que isso requer que a gente seja mais fiel a Ele. Isso requer que a gente isso requer que a gente mude alguns hábitos que nós temos. E a mudança desses hábitos às vezes nos fazem pensar um pouco se nós aceitamos ou não aceitamos este trabalho. Que não tira a gente da zona de conforto, né? Tira nós da zona de conforto. Então o que acontece? Ali no contexto, para que vocês possam entender um pouco o que nós estamos falando, é que ele estava já consideravelmente velho, né? Mas provavelmente naquele período não tanto, né? Como hoje, né? Considerado uma pessoa e basicamente se nós estivermos pensando que ele tivesse aí com uns 40 anos, uns 80 anos mais ou menos. Mas ele estava sossegado, né? Tô na minha, tal. E aí Deus apareceu para ele e falou assim: agora eu quero que você faça um trabalho para mim. Tô resumindo aqui para vocês, galera, mas para vocês assistirem lá a lição anterior para vocês entenderem. E ali Deus fez um negócio muito extraordinário para ele, e junto com o seu irmão Arão. E a lição dessa semana ela vai explanar muito bem sobre esses dois fatos. Por quê? Porque Deus convidou e Deus escolheu eles para poder fazer o trabalho. Só que teve um acontecimento no meio do caminho. Ele tinha aceitado o trabalho ali, começou a fazer o projeto para poder retirar o povo de Deus, para salvar o povo de Deus ali do faraó, mas nesse percurso ele tinha faltado alguma coisa. Não vou contar, domingo conta o que é, mas não vou contar, deixar o pessoal contar depois, os meninos contarem. Mas teve essa situação, e essa situação estava atrapalhando o andamento do ministério dele ali, que era salvar o povo de Israel. Então, a lição, ela coloca como uma forma do que? A importância, né? A importância de nós obedecermos completamente, e não apenas por fases, né? Vou obedecer só essa parte que eu gosto, essa parte aqui que eu não achei interessante, eu vou continuar do mesmo jeito. Só fazer as coisas boas ali. Só fazer as coisas boas. Então é bastante interessante. Nós vamos entender mais essa contextualização dessa história de Moisés e Arão ali. Não vou falar muito, senão vou acabar falando dos meninos, mas para que vocês possam entender, teve uma situação, e a situação os meninos vão citar, mas ele fazia parte do processo. Teve essa situação, mas ele continuou fazendo parte do processo, ele só precisava resolver um problema ali que Deus tinha exigido que ele fizesse, porque com certeza fazia parte ali do plano de Deus, para que pudesse dar continuidade ali no ministério. Então basicamente domingo vem enfatizando bem essa parte. Muito bem. Os meninos têm alguma consideração aqui sobre o domingo? Eu particularmente não tenho mais nada. Vamos para a segunda? Vamos embora. Vamos para a segunda. Bom, a parte de segunda-feira ela vem falando sobre o acontecimento entre a conversa de Faraó com Moisés. Meio que, eu acredito assim que seria uma grande conversa, porque você está falando com uma pessoa assim, poderosa no Egito, não é qualquer pessoa ali. E pensando, Vinícius, que era tipo assim, se a gente for comparar os dias de hoje, a gente estaria falando ali de uma China da vida, talvez os Estados Unidos, era a maior potência da Terra, né?
entre todas as outras, o Egito se comparava entre a maior potência. Então não era qualquer pessoa, né, que a gente estaria falando. Aí você pega Moisés, mesmo que ele foi ali colocado como um príncipe ali no Egito, ele fugiu. Mas assim, é o faraó, querendo ou não, e ele tem que fazer as leis do Egito porque são como se fosse uma cultura ali. Então seria mal visto pelo povo se fosse de qualquer jeito. Então meio que ele assim, fez um pedido que faraó consideraria algo ruim ou algo assim, que insignificante. Então assim, Moisés fez o pedido, só que faraó de jeito ou maneira não queria entender. Por quê? Porque ele era a pessoa mais poderosa do Egito e ele precisava dos escravos, que era o povo de Israel. Porque assim, se ele tem os escravos dele, ele mostra para as outras pessoas o quão poderoso ele é, que ele consegue ter o povo de Israel escravizado. Aí vem Moisés pedindo e falando sobre Deus, porque Deus quer que o povo dele seja liberto ali. Só que o que eu acho interessante no pensamento de Faraó é que Faraó, assim, acreditando em vários deuses, vendo o nosso Deus, ele vê como se fosse algo mínimo, algo pequeno, algo que não fosse tão grande assim. Ele olha e fala, mas quem é esse Deus? Quem é esse aí? Não sei, não ligo, não me importo, eu sou o Faraó. Eu tenho um povo escravizado, quem é ele? Então assim, é isso que eu acho interessante, que mesmo que você tenha todo o poder ali, você não pode se achar o bambambam, você não pode se achar o poderoso. Pode acontecer algumas coisas ali que, e aí, ferra você, entendeu? Às vezes você não ganha aquela confiança e tudo mais. Então eu acho que é interessante isso do faraó, esses pensamentos dele. Uma coisa que também a gente pode colocar, que a lição colocou, né? Essa conversa, esse diálogo entre Moisés e o faraó, é que a gente pode trazendo para os nossos dias, é como se nós adventistas, falando às vezes em busca de algum emprego novo, você vai lá, faz a entrevista, tem o diálogo, a pessoa pergunta como é a sua vida profissional, o que você já fez, você vai citando ali, vai se puxando outras coisas para você agregar mais valor para você ser contratado, obviamente. Aí em determinado momento ali, você, às vezes esse trabalho, você trabalha aos finais de semana, né? Ou seja, talvez no sábado você iria trabalhar. Você, como um bom adventista, pregando, certo, né, irmão? Vamos lá. Você comenta ali na entrevista, você tem você é um bom cidadão, né? Você prega essa boa política. Além de você estar sendo um bom testemunho, você não está sendo uma pessoa que é incoerente, que ali no momento que é para você abrir a verdade, para você falar o que tem que ser dito, você oculta algo que é importante. E aí você vira e fala, olha, eu tenho uma questão. Você sempre mostrou que você estava aberto para fazer qualquer coisa. Trabalhar no domingo, trabalhar feriado, ficar até mais tarde, entrar mais cedo, fazer diversas coisas. Mas você coloca digamos assim, um empecilho que é sobre o sábado. Fala, não trabalho ao sábado, não sei o que, será que teria como e tal. Talvez ali na mente do entrevistador, às vezes um gestor, um gerente, às vezes o dono, vai depender do grau aí da sua entrevista, né? Eu imagino, né? Pensa, quem que é esse cara? O cara tá me pedindo uma coisa e ele nem trabalha aqui. Como que ele já chega? Ele nem chegou e já tá pedindo. Então, a gente pensando assim, né? A gente vê que, pensando se tivesse do outro lado, né? Nossa, mas será que eu tô certo fazendo isso, né? Será que eu tenho mesmo que falar sobre o sábado, sobre não trabalhar? Mas pensamos aqui, você não fala na entrevista, você é contratado, aí chega sexta-feira, no sábado você vai trabalhar e vira pro seu chefe, pro seu supervisor e fala, amanhã eu não vou vir, tá? Você tá escalado para vir. Aí, então, você não precisa nunca mais vir, né? Então,
você não deu um bom testemunho, talvez o próximo administrador que pode ir naquela empresa, eles já vão te cortar a pessoa. Já fala, não, ele é daquele grupinho lá, daquele cara que veio aqui não fica fez taxado, isso. né? Exatamente. E a gente pode colocar, eu coloquei num ambiente de trabalho, mas isso pode ser em qualquer outro ambiente. E não se diferencia do que da história aqui. Igual o Vinícius comentou, o faraó era ali, como os próprios egípcios colocavam, né? Ele era um deus. Era alguém intocável, era o mais poderoso daqui da terra. Ele tinha o país mais rico, mais poderoso da terra, mais próspero. Então Moisés chegar, mesmo ele querendo ou não sendo conhecido, mas ele ainda estava falando com o faraó, não era qualquer pessoa. Ele estava, né, na cabeça do faraó, ele estava exigindo uma coisa. Mas espera lá, quem é você? Eu sou o faraó. Como você está pedindo para eu libertar os escravos? Imaginando, né? A gente vendo o diálogo aqui no capítulo 5 de Êxodo 5 e também aqui na Bíblia, na lição, a gente imagina que o faraó teve essa postura. Tudo bem, você é Moisés, mas eu sou o faraó. Por que você está pedindo para eu libertar os meus escravos, deixar de trabalhar para ficar 3 dias ou 2 dias lá para fazer o que vocês querem fazer lá? Não, eles têm que trabalhar, eles são os meus escravos. Eu sou o faraó. Então a gente também pode ver essa postura, né, que o faraó teve, que, né, na cabeça dele ele não estava errado, mas ele, né, por não ter o conhecimento completo, ele não acreditar o conhecimento tão aprofundado, ele, né, teve essa postura um pouco correlata a Moisés. Então achei interessante isso também. E ó, você vê que engraçado, né? Como o Vinícius e o Eritinho comentou, ele não era simplesmente o rei. Ele se colocava como um parâmetro de divindade para todos, né? E aí, como o Eritinho também comentou, quem é você para falar que os meus escravos têm que adorar alguém, tem que adorar a mim? Então, tipo assim, realmente era uma incongruência nesse cenário, né, todo. Uai, mas eles têm que adorar a mim, por que vai adorar outro Deus, né? E quem que é o Deus deles para que eu tenha que me colocar à mercê da vontade dele, né? Então, tipo assim, Faraó, o orgulho ali subiu acima, né? Na posição que realmente ele estava. Exatamente. Alguém mais tem algum outro comentário? Tem um comentário aqui para fazer, que falaram, né, comentando as outras lições, né? A gente estava na igreja, estava comentando as outras lições, e comentou assim, eu lendo essa lição, eu lembrei, Moisés foi para conversar com o faraó, só que ele já tinha a história acontecida antes, ele já tinha matado um egípcio. A chance do cara chegar lá e o faraó falar, pode matar esse cara aí, porque por mais que passou gerações, você continua sabendo da história. Você continua sabendo o que foi feito ali. Que ele já tinha matado um egípcio e que ele tinha ali confrontado algumas pessoas, quando estavam brigando ali, ele tinha conversado com alguma daquelas pessoas. Ele não tinha moral, né? Se for então pensar. A moral mesmo estava lá embaixo. E assim, você chegar lá, igual vocês comentaram, chegar lá e falar com o faraó, e o faraó poder falar essa situação também. Quem é você? E eu poderia te matar porque você está aqui. Querendo o quê? Mas o que vocês estão querendo? O que você está querendo aqui? Então é uma contextualização interessante. Eu não tinha pensado nessa parte da história, né? Que poderia acontecer também, que é essa questão de ele ser confrontado e tipo, ó, matar você, ou prender você, sei lá, exilar você, porque você matou um de nós aqui já. Então tem essa parte aí. Acho que é só isso. Então, vamos partir para a terça. Vamos lá. Na terça vem com o título As Coisas Pioram. E é interessante que Moisés, quando ele chega ali no cenário de pedir, fazer uma petição ao faraó, ele fala assim, ó,
Faraó, deixa o povo do meu Deus ir para o deserto para adorar ele por 3 dias. Inicialmente era isso. A gente acha até estranho, porque o propósito que a gente vê do êxodo é libertação do povo. Mas como que o povo vai ser liberto só 3 dias? A gente fica meio nesse impasse. Mas os planos de Deus e os propósitos são perfeitos. A gente não sabe às vezes por que eram esses 3 dias que foi pedido, mas Deus também já sabia que o faraó não ia deixar, né? E terça, vem falar um pouco sobre essa obstinação do faraó de rejeitar realmente o pedido do próprio Deus, fazendo a ele para que deixasse o povo de Israel saísse, né? E a lição vem então deixar clara essa parte do faraó rejeitar o chamado de Deus para deixar o povo ir, né? E eu coloquei até uma observação aqui, que muitas das vezes a Bíblia vem apresentar um texto que fala assim, que o Senhor endureceu o coração de faraó. E aí, através disso, muitas das vezes algumas religiões colocam isso aí, ó, não existe livre-arbítrio porque Deus interviu na mente do faraó e realmente foi o que ele quis. Mas não foi. Na verdade, quando a gente entende que Deus endureceu o coração de faraó, na verdade Deus ele insistiu tanto no coração de faraó, que através dessa insistência o coração de faraó foi cada vez se rejeitando mais. Então foi Deus endureceu o coração do faraó, insistindo pro faraó. Não foi que Deus falou assim, ó, faraó, você não vai aceitar e ponto. Não, Deus, ele insistiu tanto, chegou uma hora que o faraó falou, não quero, e foi rejeitando vez após vez. Então, as coisas pioraram porque o faraó, com seu coração orgulhoso, rejeitou o pedido ali de Moisés. E ali a gente vê também que através disso, Moisés ele também fez esse pedido, e a situação do povo de Israel começou a piorar, porque chegou um momento que o faraó falou assim, ó, agora a palha que a gente dava para o povo construir, fazer os monumentos, pode tirar, agora o povo vai plantar a sua palha, vai colher a palha, e eu não vou mudar o sistema que norteia isso, né? A meta vai ser igual, tudo vai ser igual, mas vocês ainda vão ter que colher a palha que antes nós dávamos, pela insistência de vocês de quererem sair do Egito, né? E é interessante porque parece, de primeira análise, que a gente olhar assim, falar assim, tá tudo perdido, né? Tá aqui, pedir pro faraó, Moisés podia ter falado assim, ó, e realmente Moisés pensou, né, aqui, eu pedi pro faraó, fiz o que Deus me mandou, mas e aí? A resposta do faraó, o que a gente vai fazer, né? Ele não quis, e realmente o povo também olhou de certa forma para Moisés com falta de credibilidade realmente, porque ali, se além de ir fazer um pedido ousado para o faraó, eles aumentaram a minha carga de trabalho, agora piorou para mim, não, Moisés, é melhor se não mexer mais com esse negócio de libertação, né? A priori a gente pode pensar isso, mas a gente vai entender com o decorrer da lição que talvez, muitas das vezes, a gente analisa o poder de Deus ou a intervenção de Deus através das nossas situações da nossa vida. E muito pelo contrário, a lição vai desenvolver um caminho que mostra que às vezes as coisas da nossa vida vão piorar para depois começar a dar certo. Assim também aconteceu com o povo de Israel, né? A priori piorou tudo realmente, mas depois Deus aos poucos vem intervindo. E por último eu queria deixar uma análise também que a lição fez. Muitas vezes o nosso inimigo Satanás está sempre tentando nos desmotivar. Assim aconteceu por um momento por Moisés. Moisés olhou e falou assim, Senhor, o que eu vou fazer agora? Mas Deus, ele é um Deus de possibilidades, ele abre portas e ali intervém para libertar o povo. Então, esse que é o engraçado. Muitas das vezes, as coisas vão piorar na nossa vida. Situações, às vezes a vida financeira, o relacionamento, mas a gente não pode colocar a nossa confiança em Deus através de momentos que nós enfrentamos em nossas vidas, né? E eu acho que falei um pouquinho a mais terça foi isso, foi falando que como piorou a situação do povo em relação ao que eles estavam passando. Isso aí. Eu ia falar mais, mas seria que repetitivo a mesma coisa que o Jean falou. E mais tem algum comentário? Só que eu acho interessante assim de
se vê é que mesmo assim, povos antigos cometendo esses erros, eu vejo que ultimamente, né, atualmente, a gente comete a mesma coisa. A gente pega esses mesmos erros, a gente julga, só que comete a mesma coisa. E é interessante saber que o ser humano, o quão ele é, como posso dizer, egoísta. Porque assim, eles queriam um herói, entre aspas. Eles queriam que alguém libertassem. E aí Moisés apareceu. Ele aparece, tenta assim, conversar com o faraó, meio que não dá certo. E aí, como na tirinha, eles julgam Moisés. Olha lá, ele fez a coisa pior. Então assim, eles não viram algo assim, nossa, ele tentou ajudar a gente, ele tentou libertar a gente, eles só viram pior. Olha lá, ele prejudicou a nossa vida, vamos tratar ele mal. A gente quer distância dele. Vinícius, é engraçado que nossa tendência é sempre a mesma coisa, né? Tipo assim, a gente pega o exemplo, uma pessoa que faz 100 coisas boas. Chega uma que a pessoa faz, ela é classificada pela uma que ela fez, né? E muitas das vezes acontece na nossa vida, né? Às vezes a gente faz... Não que a gente faz coisas boas, mas a gente é classificado pelo nosso erro, né? E a gente tem que tentar mudar isso no nosso próprio caráter, porque é algo ruim em nós mesmos. Nós, por causa da tendência pecaminosa, por causa da nossa tendência ao pecado, nós somos tendenciosos a esse tipo de erro, mas olhar para as coisas com confiança em Deus. E eu queria até deixar a pergunta que a lição deixa para a gente, deixar para o pessoal de casa também refletir sobre isso. Como você tem lidado com a tentação de medir a presença de Deus em sua vida pela forma como as coisas estão acontecendo? É a pergunta que fica para mim, para você, aí de terça. Como a gente tem lidado com isso, né? Como a gente tem medido a presença de Deus, a confiança em Deus diante das situações, né? Foi isso, terça. Sim. Vamos para a quarta. Muito bem, vamos para a quarta. Na nossa quarta nós temos o nosso momento hipertexto, onde nós fazemos algumas análises sobre segunda, terça e domingo e sábado, para que a gente possa dar continuidade na quinta. E aqui diz assim, que uma das coisas interessantes é que quando a gente pensa que nada mais vai dar certo, que tudo está por água abaixo, é aonde o poder de Deus mais funciona. Porque é aonde nós deixamos aquela capacidade de nos colocarmos como os melhores, como a prioridade em uma situação, e Deus faz com que a gente se torne um discípulo, aonde nossa demonstração vai ser de Deus. Então, ali no contexto histórico da lição, que era a parte de Moisés, ele passou por aquela situação de fazer o primeiro convite, né? A primeira coisa falar para a libertação do povo. O faraó disse não, ficou enfurecido, fez o povo trabalhar mais. Mas se a gente parar para analisar, né, a questão, Deus provavelmente estava vendo e demonstrando quem realmente poderia estar servindo a Ele, por mais as dificuldades. Porque as dificuldades elas vão acontecer, até porque a gente está tentando buscar uma salvação. E nós sabemos que o contrário a essa salvação é o inimigo tentando de todas as formas para que a gente desanime. E qual que é a melhor forma de desanimar? No ponto fraco. O ponto fraco das pessoas naquele período era ter que pegar a palha para poder fazer tijolos, sendo que eles já tinham uma facilidade para fazer. Aí foi lá e saiu da zona de conforto deles, para eles poderem trabalhar mais, para poder fazer a mesma coisa, ter o mesmo rendimento. E é o que a gente passa pelo testemunho do Wellington. Às vezes você chega lá na entrevista, você oferece não, né? Você pede um dia. E às vezes acontece da pessoa aproveitar que você pediu um dia e utilizar de uma forma que ela utiliza para fazer você trabalhar mais. E às vezes a gente não entende o propósito de que está acontecendo essa situação. Mas provavelmente isso torna uma exemplificação, porque nós já temos vários testemunhos também de que muitos funcionários, muitos líderes aí, donos, gestores, eles contratam por causa da fidelidade, por causa da demonstração da sua fidelidade, da sua fé que você tem pelo aquilo que você segue.
Então Moisés ele estava defendendo o povo. E por mais que tinha dado errado a primeira vez, ele foi outras vezes, que a gente vai citar no decorrer da lição. Mas o que eu queria dizer em relação à questão de quarta-feira é que por mais que a circunstância esteja muito difícil, Deus tem uma forma de conseguir entrar e resolver aquela situação. E nós temos várias citações aí, nós já tivemos algumas experiências como ministros, né, discípulos de Deus, onde a gente vai fazer algum trabalho em algum lugar e de repente a gente é surpreendido. Desculpa aí, gente, tá gripado, ó. Mas a gente é surpreendido de que forma? Nós já fizemos Missão Caleb nos anos passados, nós fizemos Caleb esse ano também, aonde às vezes nós procuramos demonstrar o amor de Deus para que as pessoas possam querer estudar sobre a palavra de Deus e a gente demonstrar esse trabalho. E às vezes você já foi parado por alguém e alguém falou assim: olha, eu precisava muito que você estivesse aqui, parece que eu pedi e Deus colocou você. E aí houve o quê? Uma oportunidade. Então são as questões que foi acontecendo ali com Moisés. Ele teve uma oportunidade, foi e recebeu um não. E aí nós vamos saber que ele foi tentando de novo até conseguir. E ainda tem as perguntas, né? Ele foi libertador dos hebreus? Ele conduziu o povo pelo deserto em direção a Canaã? A lição responde, né? Já. Mas é para que a gente possa entender o que? Realmente ele tinha o propósito e Deus já tinha o propósito que vai dar certo. Pode continuar que eu vou conseguir, você vai conseguir. E aí nós entramos na nossa rede semântica, que a palavra é circunstância. Quando vocês ouvem a palavra circunstância, o que vem à mente de vocês? Vamos lá, nossos convidados primeiro. Eu vou começar, porque depois o pessoal fala, depois aí a gente fica sem palavra. Mas eu coloquei aqui momentos adversos, circunstâncias que dá certo aí. Acho que a palavra que eu penso é consequência, né? Eu colocaria, eu acho, escolhas, talvez. Eu coloquei um fato ou uma situação que pode acontecer, alguma circunstância. Vamos para quinta-feira. É isso aí, depois de um baque de receber um não do faraó, a gente já vê como é que Moisés, a gente deu já uma palhinha aí de como é que ele estaria, mas ali em Êxodo 5, 22 e 23, principalmente vem falar sobre a conversa que Moisés tem com Deus. Ele fala assim: ó Senhor, por que afligiste esse povo? Por que me enviaste? Por que deste que... deste que me apresentei ao faraó para falar-lhe em teu nome. Ele tem maltratado esse povo e tu não fizeste nada para livrar o teu povo. Então ali Moisés novamente, repetindo, ele se encontra no momento ali falando assim: Senhor, mas eu fui lá pedir, o faraó colocou mais servidão para o povo, e agora o que eu faço? Por que o Senhor me enviou, né, diante dessa situação? E muitas das vezes nós se encontramos, como Jonas disse, em situações como essa, situações que a gente duvida do poder de Deus, muitas das vezes. E a lição vem trazer também que momentos como este, de dúvida, de talvez se perguntar, passou pela vida de Jesus também. Jesus também passou por momentos em que parecia difícil, parecia que o Pai, Deus, estava distante dele. E em especial ele conta aqui do momento decisivo ali da cruz, né, onde Jesus ele exclama: Deus meu, por que me desamparaste? Parecia um Deus distante, um Deus que não está perto. Mas a lição, ao mesmo tempo, vem trazer também mais uma situação. Ali, durante o batismo de Cristo, Deus ali exclama: este é o meu filho amado,
em quem me comprazo, né, através de uma pomba ali, também simbolizando o Espírito Santo. E de repente, diante de um cenário desse, em que Cristo ele é reconhecido como Deus, como o Salvador, o Filho de Deus, né, agora Jesus ele passa os 40 dias no deserto, e ali sem alimento, né, sem um alimento físico, já com o corpo ali com as suas limitações, ele também se encontra num momento de desespero, um momento talvez de um pouco menos de confiança, né? Talvez tentando entender aonde estava ali perto o amor do Pai. Mas a lição ela vem deixar pra gente que se a gente está passando por momentos como esse, aí que simboliza que a gente pode estar mais próximo de Deus, né? E o desejo da lição também é mostrar isso. Os momentos difíceis não mostram que nós estamos distantes de Deus. Muitas das vezes mostra, na verdade, que nós estamos se aproximando da vontade de Deus, né? Em especial, a lição, o Vinícius vai comentar um pouquinho mais, mas ela veio trazer esse contraste entre a vida de Cristo e o povo de Israel, né? Interessante, Jean, também, que se a gente parar para pensar, é que a gente está falando muitas vezes de, vamos colocar o faraó, um ser assim superior ali, um ser supremo. Se a gente parar para pensar, que eu escutei até a pregação do meu irmão, que foi lá em Guaíra, em outra cidade aqui perto de Barretos, ele falou assim, quando ele estava no avião, quase que ele não conseguia ver pessoas. Obviamente, ele está alto. Para Deus, a gente praticamente é isso aqui. A gente é isso aqui. E mesmo a gente sendo isso aqui, Jesus, tendo poder, fazendo milagres, sendo filho de próprio de Deus, ele sofreu por causa da gente. Ele foi chicoteado, foi maltratado, foi humilhado, foi apedrejado, e ele deixou. Ele permitiu. Então, assim, eu acho interessante nessa parte, mesmo a gente sendo considerado formiga nesse planeta, sendo que Deus poderia fazer só assim, ó, um estalar de dedo, a gente sumia. Não, ele deixou. E assim, esse que eu acho importante de saber, que a gente é pequeno, ele é um ser grande, mas ele deixou a gente fazer algo assim, né, maltratar ele, porque ele queria que a gente visse que aquilo não era o certo, a gente percebesse só depois. E tem essa parte também que fala, né, que quando ele estava na cruz, ele fala essa famosa frase, que meu Deus, por que me abandonaste? Só que é interessante de saber que quando a gente está perdido, quando a gente não sabe o que está fazendo, quando a gente se sente sozinho, a gente fez várias coisas erradas, mas a gente se coloca nessa posição, nossa, Deus, por que você me abandona? Por que você não faz nada? Sendo que a gente não procura Ele. Ele está ali do lado, com a gente esse tempo todo, e a gente não fala, Pai, me ajuda. Eu estou precisando da sua ajuda. A gente quer fazer as coisas sozinhos. É interessante que cutuca na gente, né? Tipo assim, o grande erro de todo homem, assim também foi no Éden, é crucificar o nosso próprio eu, né? É a maior dificuldade que a gente tem, é esvaziar de nós mesmos, das nossas vontades, e colocar a vontade de Deus acima da nossa, né, Vinícius? Então, nesse momento de dificuldade, Deus ele está à disposição a qualquer momento, de quando nós buscarmos, Ele atender, Ele estar ali conosco, Ele intervir em situações que precisam da intervenção dEle, né? Então, Deus ele espera também a nossa procura em relação a Ele. Ele procura, claro, primeiro a gente, mas nós também temos que dar um retorno em relação a isso. E muitas das vezes a gente pode olhar para Deus em momentos como esse e falar assim, nossa, mas Deus é grande demais, será que Ele se importa comigo? Assim também, por isso que a gente tem esse contexto de Moisés, né? Mas será que Deus realmente tá ali? Será que Deus realmente quer isso? Porque tudo parece que mostra que vai dar errado, mas é nesse momento que nós precisamos colocar a nossa confiança em Deus. Saber que, apesar, pode até parecer que vai dar errado, mas eu preciso confiar que vai dar certo, né? Então acho que foi um pouco disso. Um contraponto que também eu acho que a gente deveria tomar ali cuidado, né? Que a gente se acostuma, é um hábito errado do ser humano de, nossa, eu estou passando por uma dificuldade, deixa eu orar para Deus, deixa eu pedir para Ele me livrar disso, melhorar minha vida, não sei o que.
aí você passa por esse momento, melhora, né? E você continua vivendo sua vida. Sua vida tá tudo certo, não tá acontecendo nada, seus parentes estão bem, seus amigos estão bem, tua vida tá bem, tá tudo bem. Só que você se esquece daquele Deus que na tua dificuldade, Ele te cuidou, Ele te provou, te proveu, né? E te livrou de alguma tentação. Então, é um hábito muito errado, né? Do ser humano, me coloco obviamente nisso, que a gente é muito fraco em estalar de dedo, as coisas não estão ruins, eu me aproximo de Deus, eu viro fiel a Deus, fervoroso, aí Deus me concede ali a bênção, né? A promessa de uma melhora, e eu simplesmente, beleza. Ou eu começo a reclamar, né? Então, nunca tá bom pro ser humano, nunca tá bom pra gente. Pode estar bom, pode estar ruim, principalmente nas coisas ruins, que a gente lembra que existe um Deus, que existe alguém para onde eu posso pedir ajuda, alguém que pode me conceder essa ajuda. Aí beleza, eu vou lá, comento com ele, peço, imploro para ele, me humilho para ele, mas aí as coisas estão tudo bem. Tudo bem, não precisa de Deus. Passa um dia e não quero mais saber. Não precisa de Deus, né? Aí a gente entra naquele auto-engano. Eu consegui isso aqui sozinho, eu não preciso de Deus. Aí volta naquele ciclo, novamente. Então, aqui o povo de Israel, ali no Egito, não é que eles não acreditavam em Deus, eles sabiam que existia um Deus, mas eles viram que as coisas já estavam ruins, que eles eram escravos ao que eles não queriam, ao que, né, ninguém quer, e talvez em alguns momentos eles, existe Deus, deixa eu orar aqui. Mas aí um cara que representa ali a comunidade, ele se ergue, vai conversar com quem manda em todo mundo ali, em determinado momento, para tentar resolver, para tentar diminuir um pouco a carga. Piora, você fala, cara, o que você fez? Fica quieto, olha o que você fez. Aí você para de acreditar no Deus que você acreditava, mas não tão piamente, não tão firme, forte, só por causa de alguém que tentou te ajudar todo mundo. Para trazer de volta aquilo que antigamente tinha, que todo Israel se cultuava para Deus, fazia todo esse momento para relembrar o passado para o próprio povo. Então a gente por detalhes a gente deixa passar coisas que são importantes para a nossa vida. Então não é só na parte ruim que a gente tem que lembrar de Deus, nas partes boas. Você conseguiu um emprego novo, agradece a Deus. Você está vivo hoje, agradece a Deus. Sua família está bem, agradece a Deus. Então a gente é muito falho nesses aspectos, porque poucas coisas, em mínimas coisas, a gente consegue lembrar de Deus, mas na nossa rotina, no nosso dia a dia, Deus fica como um step. Deixa, quando o meu pneu furar, eu sei que ele está aqui, então ele vai me ajudar. Então a gente é muito fraco, né? A gente fala, mas a gente não coloca isso em prática. Eu falo por mim mesmo, gente. Isso aqui não é uma autocrítica para ninguém, não. É para mim mesmo. A gente fala que a gente precisa de Deus, isso e aquilo, mas a gente não consegue se entregar de verdade para Ele. É um mal do ser humano. A gente tem essa limitação. A gente não consegue de verdade entregar tudo nas mãos de Deus. Eu já queria pular para sexta. Não sei se alguém tem mais algum comentário de quinta.
Não, eu ia comentar, só que muitas das vezes, como ele tinha falando, pegando um gancho aí, Deus, ele simplesmente vira o gênio da lâmpada, né? Eu quero só fazer os pedidos na hora que eu preciso. Então, ali no meu momento de dificuldade, né, ele tinha, vou lá, peço, Senhor, eu preciso sair dessa dificuldade, eu tô ruim, aí eu melhoro. Aí esqueceu, né? Como ele tinha dito, esqueceu. Não, mas eu preciso de uma coisa agora. Não, eu tenho alguém que eu posso pedir, hein? Eu tenho alguém, vou lá, peço, aí esqueço. E realmente é como ele disse, na verdade é uma luta de cada cristão dia após dia. É a gente entender que a gente depende de Deus. Se não fosse Deus, eu não estaria aqui passando essa lição, a gente estudando mais. Se não fosse Deus, eu não teria o meu alimento, não teria às vezes o lugar onde eu durmo. E entender que a minha dependência é exclusivamente Deus. Se eu estou aqui hoje é por causa de Deus, né? Então é interessante que ele tinha o mal de todos nós, né? E é algo que dia após dia a gente tá lutando. E eu estava até procurando aqui a citação de Ellen White, vou até depois pegar a página certinha do livro, mas que ela diz mais ou menos assim: Senhor, toma o meu coração, porque eu mesmo não posso te dá-lo. E é sobre isso, né? Muitas vezes a gente vai lá, canta, Senhor, toma meu coração, faz dele os teus propósitos, mas a gente mesmo, a gente não consegue dar, porque o nosso próprio egoísmo, o nosso próprio eu não deixa a gente entregar isso a ele, né? Então realmente tem que ser assim como Ellen White também falou pra gente: Senhor, toma meu coração, porque eu mesmo, eu não posso te dar, né? Então que seja esse o nosso desejo também. E eu já queria emendar aqui na sexta, com que eu já estava falando sobre aqui o título, né? Fiéis no Egito. Apesar de ter essa massa, depois de tudo que aconteceu, de Moisés ter ido conversar com Moisés, com o faraó ter quase matado talvez ele, pela ira que ele teve ali com Moisés, com um pedido tão atrevido feito por Moisés, e ter recaído sobre os escravos, né, sobre Israel ali. Ainda tinham poucos, mas tinham alguns que não, Deus ainda vai nos livrar. Vamos se apegar mais a Deus, vamos ser mais fiéis a Deus, vamos deixar isso de lado, vamos se aproximar mais. Então tinha alguns ali, bem poucos, eu colocaria, que ainda insistiam, porque sabiam que Deus não ia deixar o seu povo de lado, não ia deixar tudo aquilo que estava acontecendo, tudo aquilo que eles estavam passando, simplesmente de lado. Então, por conta de algumas pessoas, outros foram se fortalecendo, outros foram acreditando mais. Então, talvez isso, eu acho que dá para trazer para os nossos dias de hoje. A gente vê algumas pessoas ao nosso redor que às vezes elas estão fracas na fé, elas não estão indo para a igreja, elas não estão frequentando mais ali a igreja, não estão sendo ativas como elas eram na igreja, e a gente acaba deixando isso de lado. Mas se a gente for igual a esses antigos anciões, né, que a lição coloca, a gente também pode alcançar essas pessoas. Então a gente tem que tomar esse cuidado, que a gente é responsável por outras pessoas. E essa lição, eu estava até conversando com o Jonas sobre uma situação, a gente sempre está conversando com ele, tomando algumas decisões, escolhendo alguns outros caminhos. E essa lição, ela como eu diria uma resposta, que eu não tinha pedido nenhuma resposta, mas Deus, ele não espera nada da gente. Ele só coloca e vai de você, da sua escolha, querer aceitar aquilo ou não. E isso aqui me mostra que não importa as dificuldades que a gente passa, a gente vai continuar tendo dificuldade sim, porque o nosso mundo é de pecado. Satanás, ele vai tentar a gente a todo momento para você não estar perto de Deus. Ele, a todo momento, ele vai querer insistentemente
com que você não esteja próximo de Deus. Ele quer você mais do lado dele do que de Deus. Então ele vai colocar coisas na sua rotina para você se afastar de Deus. Ele vai criar situações e outros cenários para que você se esqueça de Deus, de você ler a Bíblia, de você ler, de não ler a lição, de você não assistir algum programa matinal, né, de meditação, enfim, você se afaste de Deus para aparentemente as coisas estarem tudo bem, mas não está tudo bem. Você está passando por dificuldade, mas Satanás ele cria uma barreira invisível ali, mostrando que está tudo bem, mas na verdade não está. Então a gente sempre tem que realmente estar mais próximo de Deus para nos momentos certos a gente perceber o que está certo e o que está errado. Então algumas decisões, algumas falas nossas, elas devem ser baseadas no que Deus fala, não no que o ser humano quer decidir, no que o ser humano quer falar. Então a gente sempre tem que realmente estar apegado a Deus para nos momentos que for preciso a gente está pronto. Igual se Israel estivesse pronto, tivesse entendido tudo aquilo que Moisés estava fazendo, que não era por eu quero fazer isso aqui por vontade própria. Eu quero com que os meus amigos aqui eles trabalhem o dobro do que eles estavam trabalhando. Então se eles tivessem um pouco mais de empatia, um pouco mais de conhecimento mesmo, né, de entender tudo ali, tudo que estava acontecendo, eles entenderiam de que Moisés estava tentando fazer o melhor para todo mundo. Não estava tentando afetar o Vinícius, afetar o Jean, afetar o Wellington ou o Jonas. Ele estava tentando fazer o melhor para todo mundo. Mas Satanás sempre nos rodeia e vai afetar um, vai afetar o outro, vai afetar o outro. E assim ele vai afetando até afetar todo mundo. Então é o cuidado que todo mundo tem que ter. Não se deixar desanimar pelas dificuldades que a gente acaba passando. Dificuldade, situações ruins, todo mundo infelizmente vai passar enquanto a gente estiver nesse mundo. Mas saber que na promessa verdadeira que o próprio Cristo nos deixou, é que só assim a gente vai ter a libertação, a verdadeira libertação. Então eu não citei muito propriamente da lição, mas é um resumão basicamente do que a lição aí falou de forma geral. Não sei se alguém tem mais algum comentário para fazer, para a gente já encerrar nossa lição de hoje. Eu queria fazer um comentário só mudando algumas palavrinhas, mas que diz mais ou menos assim: muitos se contentavam em permanecer no cativeiro, em vez de enfrentar as dificuldades relativas à mudança para uma vida propriamente estranha, e os costumes de alguns ou de nós haviam se tornado tão parecido com as pessoas do mundo que preferiam ficar no mundo. Aqui ele usa a palavra Egito, mas a gente pode aplicar isso à nossa vida. A gente às vezes está tão acostumado, tão acomodado com o mundo, que às vezes Deus ele tem que colocar a gente em situações difíceis, como o povo passou, para que a nossa fé possa ser fortalecida. Que possa ser o nosso desejo a cada dia também. Alguém mais? Eu tô de boa. Tá de boa? Tô de boa na lagoa. Então vamos lá, vamos ver se eu consigo falar, né? Que a tosse tá feia aqui, gente. Desculpa aí, gente, está atrapalhando um pouco a transmissão, mas a garganta tá coçando bastante. Mas eu queria deixar aqui a minha contribuição em relação à lição sobre a questão de tudo aquilo que o Wellington citou aqui, falou sobre a questão da nossa fé, né, pequenez que nós temos, aonde nós duvidamos de cada situação. E eu coloquei na sala dos jovens uma compreensão de que se Deus nos chamou para sermos
ministros do Evangelho. Nós somos discípulos, que é fazer a pregação do Evangelho. Se ele falou, o Jonas vai conseguir, e eu estou duvidando dessa capacidade, é a mesma coisa de eu duvidar de uma pessoa que é grandiosa e começar a desacreditar dela. Então eu começo a desacreditar. Vamos confiar em Deus se eu não acredito nem que Ele pode me capacitar. E aí nós entramos num contexto interessante que eu falei para o pessoal lá da sala, que é aonde você tem o seu testemunho. E eu gostei muito de uma pergunta da lição, que foi assim, né? Como você conheceu a Deus? Só que eu coloquei assim também, como você encontrou com Deus? Quando você teve um encontro com Deus? E a lição ela colocou só como conhecer a Deus. Eu coloquei como você se encontrou com Deus. Qual foi o seu encontro com Deus? Que você falou assim, realmente eu me encontrei com Deus neste momento. E uma interessante é que essa parte do encontro a gente não consegue explicar totalmente. O conhecer a Deus, eu nasci na igreja. Eu já tenho um conhecimento, meus pais foram me ensinando, as salas que eu fui passando, jardim, hall, primário, juvenis, adolescentes, foi tendo um conhecimento. Obviamente que a gente não vai ser doutor em Deus, porque a gente não consegue explicar alguém que não tem um começo e não tem um fim. Meio difícil a gente conseguir dimensionar o tamanho de Deus, tanto que o Vinícius citou bem, onde nós somos pequenos. Até porque se a gente pudesse explicar, não seria Deus, né? Se pudesse... Seria indiferente. Então, a questão é, que interessante é o encontro com Deus. Então você que está nos assistindo, você já teve esse encontro com Deus? Se você ainda não teve, você poderá ter. E será um momento onde você vai explicar para as outras pessoas e vai contar sobre o seu testemunho, mas você também não vai saber detalhar tanto, porque você só sabe, foi grandioso. Foi um momento que mudou completamente os meus pensamentos em várias situações. Então essa questão do ministério de Moisés ali nos deixa bem claro uma outra situação. Não é no nosso tempo, é no tempo de Deus, e Ele vai preparando conforme o tempo vai passando. Então às vezes a gente acha que está demorando a volta dele. Nós estamos apreensivos porque nós estamos vendo coisas horrendas ou horrorosas acontecendo no nosso mundo hoje. E a gente fica cada vez mais triste por causa das situações que nós podemos passar, onde outras pessoas estão passando, que não faz parte daquele cotidiano que a gente gostaria de ter. Mas nós temos que esperar. E o esperar é uma prova que a gente está passando. A gente tem que ser provado por uma grande situação, se a gente realmente quer a Deus ou se realmente a gente só está porque, vamos esperar um pouquinho. Se Ele falar que vai vir amanhã, eu já me preparo mais. Por isso que a gente não sabe o dia que Ele vai voltar. Porque senão a gente ia fazer badernas pelo mundo afora. E no primeiro momento falar assim, não, Deus vai voltar naquela data, eu vou me arrumar agora eu sou santo, assim, vamos dizer, nas nossas claras, né? Vou pedir perdão e tá tudo certo. Então ali os povos tinham essa situação. Tinha um povo que já era fiel, continuava, permanecia ali fiel. E tinha um povo que estava começando a duvidar de Deus. E esse povo começou a duvidar de Deus, foi o que começaram, basicamente, aqueles que começaram a reclamar, né? Os famosos críticos, que não querem fazer a parte, não querem participar, mas querem criticar sem, ao menos, tentarem ajudar ou auxiliar. Então, minha contribuição aqui é simples. A fidelidade, você ser fiel a Deus, é um pouco difícil, porque a gente passa por situações onde a gente pode duvidar dessa fidelidade, que é onde a gente fala assim, será que realmente Deus me ama? Porque está acontecendo tantas coisas ao meu redor, e as pessoas estão bem, mas a mim parece que é só lapada que vem, só coisa ruim que acontece, parece que nada está dando certo, mas a gente não sabe qual que é o momento, a gente não consegue entender todas as coisas. Então, aquela dúvida que você tem, se Deus realmente está fazendo alguma coisa por você e às vezes você não conseguiu essa resposta, eu começo a colocar a frase que eu tenho passado também pro pessoal, vai pro céu e pergunta para Deus, filho. Não perde a chance. Vai lá e vai te responder claramente, vai pôr o seu do ladinho aqui assim, vai falar assim, olha meu filho, é assim, 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 pronto.
Nem tudo nós vamos saber responder. Nem tudo, nem a lição vai conseguir responder várias situações aqui para nós. E a Bíblia às vezes também não vai conseguir responder algumas coisas. Nós teremos dúvidas. Mas qual que é a melhor forma de sanar a dúvida? Ir na origem, não é? Se a gente sabe que a origem é Deus, vamos todo mundo pro céu. Chega lá, nós faz sentar, faz uma fileirinha, né? Do Marco. Você vai ter a eternidade. Todo mundo faz sua perguntinha. Respira. E vai ser aquele negócio, né? Os nomes, né? Aí cada um vai perguntar. E com a paciência que Deus tem de explicar, dar cada detalhe, né? Vai ser bem interessante. Então, se você tem uma dúvida que às vezes a gente aqui do podcast não conseguiu sanar, ou alguém que você questionou, ou algum pastor, algum padre, ou alguma religião que você segue, que você questionou alguém e não conseguiu responder, às vezes são coisas que a gente não vai realmente conseguir. Mas vai pro céu. Vamos pro céu. Vamos todo mundo pro céu e nós chegamos lá e pergunta para Deus. Ele resolve a situação e a gente vai entender por que aconteceu tantas coisas como acontece hoje. Então essa é a minha contribuição. Eu queria, antes da oração do Vinícius, queria fazer só uma leitura aqui. Está lá em Êxodo 6:1. Então o Senhor disse a Moisés: agora você verá o que farei ao faraó, por minha mão poderosa. Ele os deixará ir. Por minha mão poderosa, ele os expulsará do seu país. Disse Deus ainda a Moisés: eu sou o Senhor. Então que a gente possa depositar mais fé ao nosso Deus. Amém. Bom, antes de orar, todo mundo falou, eu também quero falar. Mas a minha contribuição. Agora eu quero fazer minha contribuição também. Mas é bem rapidinho, é só um gancho que o Jonas falou, que é importante saber que não é no nosso tempo, é no dele. Porque quando a gente tentou, como outras lições falou assim, quando foi do nosso jeito, saiu errado. Então realmente é tudo no tempo dele. Porque mesmo a situação sendo extrema, difícil, assim como foi para Jesus, Jesus sabia o que ia acontecer com ele. E ele falou para Deus: Pai, afasta de mim este cálice, mas que seja feita a tua vontade. Então, mesmo ele vendo aquela situação difícil, ele falou: Pai, se eu tiver que fazer, eu faço, mas eu não quero. Mas se for da tua vontade, eu faço. Então, eu acho que é uma lição que a gente tem que aprender, que a vontade de Deus é a correta, né? E é a certa. Então, vamos orar. Obrigado a Deus por mais um dia. Nós agradecemos por essa semana, Pai, e por essa linda lição, essa mensagem que você deixou para nós. Pai, ainda precisamos de mais conhecimento. Nós estamos muito leigos na sua palavra. Nós precisamos fortalecer nosso espírito e esperar a sua chegada. Nos ajude a se preparar, Pai. Nos abençoe. E nós pedimos que você volte logo. Em nome de Jesus, amém. Amém. Se você ainda não é inscrito aí no nosso canal, aproveite para se inscrever e para não perder os nossos próximos vídeos. Comenta aí se você gostou do nosso podcast, se você gostou da lição e como fazer aqui a pergunta do Jonas: como você encontrou com Deus? Mostra aí como foi esse seu encontro com Deus. Se você quer saber o que a gente vai abordar na nossa próxima lição, lição 5, esteja aqui conosco na próxima lição. Até mais. Tchau. Tchau.